Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Também para quem ainda não ativou a sineta para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, temos diversos produtos de recomendações, entre eles o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa, o Top Fundos de Investimento são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de bolsa para longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Top Renda Fixa e Top Fundos do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo sempre também aqui a parte dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz uma novidade, traz alguma recomendação diferente. Esse mês aqui a gente incluiu o BTG Pactual Discovery, que é um dos fundos multimercados mais antigos do mercado. Para baixar é só colocar o nome e o e-mail. Colocando o e-mail vocês vão fazer parte do nosso mailing também. E colocando o celular nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. E qualquer dúvida, né, pessoal, vocês podem perguntar, assim como sempre eu deixo todos os outros nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, conhecer mais a respeito da Capitalismo. Hoje, pessoal, a gente vai fazer aquele programa pelo menos uma vez por semana, eu quero ver se eu faço, até porque às vezes é difícil responder todo mundo no YouTube, o pessoal que manda mensagem, né? Então a gente, pelo menos uma vez por semana, vai tentar fazer esse programa aqui de perguntas e respostas, né? Pegando as principais dúvidas dos investidores. Lembrando sempre, né, pessoal, isso aqui a gente não quer passar análise nem recomendação de nada. Algumas informações, ou a maioria delas, são informações passadas a mim pelo nosso setor de análise, pelos nossos analistas. E eventualmente eu posso dar o meu pitaco aqui como investidor, mas lembrando que não é análise nem recomendação de nada, tá? Queria começar aqui, pessoal, por essa dúvida, que é uma dúvida bastante frequente, né, dos investidores, e nessa semana, principalmente nas últimas 2 semanas, apesar da bolsa aqui do Brasil não ter caído, algumas ações caíram mais forte. Nós temos ainda a continuidade de uma baixa bem forte lá nos Estados Unidos, muita gente em dúvida em relação a essa questão de desaceleração econômica, Estados Unidos em crise, reformas no Brasil, é hora de comprar ouro, é hora de vender todas as ações, enfim, o que fazer, né? Eu já falei a respeito disso algumas vezes. Basicamente, o que nós tivemos aí nos últimos anos, nós tivemos uma crise grande em 2001, né? Em 2000 a gente teve a bolha das .com, em 2001 nós tivemos o atentado terrorista às Torres Gêmeas, e a partir dali os bancos centrais do mundo todo, capitaneados pelo Banco Central americano, começaram a injetar dinheiro na economia, começaram a imprimir moeda. Na crise de 2008 isso se intensificou, quase todos os países do mundo baixaram juros, aí, principalmente os maiores, a gente tem exemplos até de países com juros negativos, e se criou uma enorme bolha, e a dúvida é quando vai estourar isso aí, né? Então tem gente que está desde 2007 falando, tem gente que está desde 2006, enfim, né? A grande dúvida é que a próxima grande crise possivelmente possa ser dessa interferência dos bancos estatais, e entender se isso vai ser agora, se vai ser depois, se vai desinflar, enfim, né? E aí nos últimos meses o grande receio do mercado era de que o juro americano subisse demais em função de um superaquecimento da economia americana, né? E nos últimos meses, né, principalmente de um mês para cá, isso aí ficou um pouquinho mais escanteado. E a próxima dúvida seria, mas será que os Estados Unidos não podem entrar em recessão? Inclusive ontem nós tivemos nós tivemos um aumento dos juros americanos, e o Fed disse que ao invés de 3 altas, possivelmente ia fazer mais 2 no ano que vem. E aí já começa aquela questão de, nossa, crise nos Estados Unidos, recessão, nem recessão, depressão, enfim, é crise, agora vai acabar o mundo. Como a gente já viu várias vezes, né, pessoal? E eu acho bacana falar a respeito disso, eu já falei algumas vezes a respeito disso também, né? Quando a gente montou a empresa, toda a nossa experiência, não só da questão de entender do mercado, mas principalmente de ter trato com o investidor, né? Eu
já falei várias vezes aí, todo mundo sabe, eu sempre trabalhei atendendo pessoas, tá? A gente definiu algumas questões que nós iríamos, de que forma a gente ia passar as recomendações e de que forma a gente ia conseguir auxiliar o cliente na montagem da carteira dele ou das operações em bolsa, né? E uma das formas mais complexas que existem, né, é a gente tentar ficar fazendo timing com notícias, ou com informações, ou com economia, ou seja lá o que for, né? Quem tentou fazer timing vendendo tudo quando deu a greve dos caminhoneiros, por exemplo, e comprou dólar, sabe o que aconteceu? Deixou de ganhar dinheiro e perdeu no dólar. No início do ano, estava todo mundo, tem que comprar ações no exterior, tem que comprar ações no exterior. Qualquer coisa, qualquer vídeo, qualquer coisa que a gente lesse, estava escrito que tinha que comprar ações no exterior. Batata, o dólar caiu e as ações caíram, as pessoas perderam 2 vezes, né? Não estou dizendo que não é bom ter ação no exterior, mas muitas vezes as pessoas não sabem o risco que elas estão correndo, e justamente para tentar ficar com o que está todo mundo falando, se tem crise, se é bom comprar lá fora, boa parte das pessoas vai querer fazer esses movimentos também. E aí, pessoal, fica aquele tradicional cachorro correndo atrás do rabo. Nós não devemos nos posicionar de acordo com a movimentação do mercado, mas a gente tem que ter uma carteira que esteja preparada para qualquer tipo de movimentação. Porque, via de regra, né, uma crise não avisa quando vem. Pode ter alguns sinais, mas simplesmente ela vem. Né? Pode amanhã acordar uma crise desgraçada, cai 10% lá nos Estados Unidos, cai mais 20% aqui no Brasil, e aí eu vou sair vendendo as minhas ações para me adequar, né? E na verdade a gente já tem que estar preparado para isso, justamente para não ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo. A exceção disso, pessoal, e a gente já comentou várias vezes, para quem quer tentar pegar timing, né? Eu quero que talvez ficar um pouco comprado em ouro se acontecer determinada coisa. Talvez eu quero comprar títulos no Chile, eu quero comprar títulos na Europa, eu quero entrar vendido na Bolsa Americana, quero entrar comprado na Bolsa Brasileira, eu quero entrar vendido na Bolsa Australiana. Tem um produto que tenta captar, e ele capta, na verdade, e faz mudanças mais rotineiras nas carteiras, que normalmente são os fundos multimercados, né? Mas não é o produto que vai deixar ninguém rico no longo prazo. Tanto que boa parte dos fundos que a gente recomenda, o intuito é ganhar mais do que a renda fixa no longo prazo, justamente tentando captar esses movimentos de curto prazo. E o que a maioria das pessoas, óbvio, está preocupada é com a questão de bolsa, né? Então, na Capitalizo, o cliente que ele quer captar esses movimentos, a gente recomenda um fundo multimercado. Nós não temos esse tipo de recomendação. Agora vamos comprar ouro, porque todo mundo envia a hora de comprar, mas depois a hora de vender, não. Vamos comprar ações da Apple. Teve gente que comprou acreditando que no curto prazo ia valorizar. E aí, desvalorizou. A mesma pessoa que recomendou comprar, recomendou vender. Então a gente tem que ter um compromisso com o cliente. E isso tem que estar bem claro. Se for as recomendações lá do Full Trader, todas elas têm time. Se precisar dar stop em 5, a gente vai dar stop em 5. Se precisar dar gain em 10, a gente vai dar gain em 10. Mas aí são estratégias pelo gráfico. Né? O gráfico ele vai justamente apontar se o mercado acha que as coisas são boas ou ruins. Se ele acha que as coisas são ruins, o gráfico vai apontar para baixo. Se ele acha que as coisas são boas, ele vai apontar para cima. Da mesma forma que hoje a bolsa caiu, teve ações que subiram, teve ações que caíram. O que a gente não pode fazer é generalizar e, como eu falei, ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo, tá? Então, pessoal, para quem opera em ações, tem a sua estratégia pelo gráfico, continua na sua estratégia pelo gráfico. Não vai mudar a vida. E quem tem bolsa, o pensamento das nossas recomendações é no longo prazo. Para quem tem por longo prazo, para montagem de carteira. Eu vou sair vendendo agora as minhas ações porque vai dar uma crise nos Estados Unidos. É a primeira vez, então, que deu uma crise nos Estados Unidos. A gente nunca passou por crise. Né? Todas as empresas do mundo vai quebrar e o mundo vai acabar. Ok. Então vende tudo e coloca na renda fixa. Mas se o mundo acabar, a renda fixa vai acabar também. Aí não vai fazer muita diferença. Então resgata tudo e, não sei, compra em terreno, tira tudo e deixa o dinheiro embaixo do colchão. Compra em ouro, então. Tá? Mas o que a gente quer passar com isso? Não dá para tentar fazer timing com esses eventos. Principalmente na bolsa, eu digo.
quer tentar captar essas movimentações, coloca no fundo multimercado, né? Na semana passada eu tive numa gestora lá, pô, eles têm 30 pessoas só para fazer isso. Dificilmente a pessoa física vai conseguir captar esses movimentos que eu falei. Agora, é investidor de longo prazo, principalmente na parte de bolsa, mantenha a sua estratégia. Se a sua estratégia é comprar todos os meses, como a gente estimula os nossos clientes, continue comprando. Está muito preocupado, aí tem que entender se realmente o seu perfil é um perfil de longo prazo ou não. E eu estou falando isso antes de cair, porque aqui no Brasil a bolsa, até ao contrário, conseguiu segurar bem. Outros tempos teria caído muito mais. Tá? Então fiquem menos preocupados, pessoal, com essa questão do que vai acontecer no ano que vem e percam, entre aspas, mais tempo estruturando uma carteira que esteja de acordo com o perfil de vocês. Se vocês estão muito preocupados com a renda variável, né, talvez faltava essa palavra aqui para vocês ficarem calmos, né? Ou então talvez a parte de bolsa de vocês esteja um pouco grande, né? Ou talvez vocês estão vendo coisa demais, né? Às vezes, pessoal, tem que dar uma sossegada. Eu leio tudo que tem, mas às vezes dá uma estressada, porque parece que o mundo vai terminar, tá? Então, como eu falei, foquem mais em relação à questão da carteira de vocês estruturar, principalmente o que vocês vão colocar na renda variável, seja em fundo multimercado, seja em fundo imobiliário, seja em bolsa de valores, tá? O José Walter perguntou, quantos produtos ter numa carteira? Olha, isso também é uma pergunta recorrente, vai depender do tamanho da carteira da pessoa. Para quem quer montar uma carteira de renda fixa, por exemplo, daqui a um pouco tem 2 fundos de investimento e tem um título e já tá legal, até porque normalmente fundos de investimento já tem uma posição grande de investimentos dentro do fundo, né? Para quem tem a maior parte dos nossos clientes tem uma carteira conservadora. Vou excluir aqueles que operam no curto prazo da bolsa também, tá? Mas vou colocar aqueles clientes que têm renda fixa, têm multimercado, têm ações, seja através de fundos ou de carteira, e tem fundos imobiliários. A maior parte dos clientes tem isso na carteira. Então a parte de renda fixa pode ter alguns títulos, ou como eu falei, 2 fundos de renda fixa. Posso ter um fundo de debêntures, posso ter um fundo de crédito privado com resgate em 30 dias, ou então o que a gente chama de fundo caixa, que seria um produto de emergência. Tendo 2, 3 produtos desse, maravilha, tá ótimo, né? Da parte de multimercado também, eu posso ter um fundo multimercado que busca ter uma volatilidade mais baixa, um que fique meio termo e um que seja mais agressivo. Posso ter 3 fundos na minha carteira, a carteira está bem servida, né? Ações, para quem não quer ter fundo de ações, eu quero ter uma carteira de ações. Para iniciar a montagem da carteira, a pessoa pode começar com 2 ativos e ao longo do tempo ir colocando mais. Eu vou ter entre 8 e 12 ativos, maravilha, não tem problema nenhum. Eu quero ter fundos imobiliários, a mesma coisa, pode iniciar a montagem com 2 fundos imobiliários, com um fundo imobiliário ao longo do tempo continua fazendo essa montagem. Também, se tiver entre 8 e 10, 12 fundos imobiliários, está mais do que bom. Então, para quem tem uma carteira diversificada, daqui a pouco está posicionado num título de renda fixa bom, está posicionado em 2 fundos de investimentos bom, com propósitos diferentes, um mais para curto prazo, outro mais para médio prazo, está posicionado em 3 fundos multimercados, está posicionado entre 12 e 8 ações e está posicionado entre 8 e 12 fundos imobiliários. Já teria uma carteira super diversificada. O que é interessante é não pulverizar a carteira para não perder o controle. Quem é nosso cliente sabe. Toda vez que acontece um evento, uma subscrição, um dividendo, a gente avisa o cliente. Imagina aquelas pessoas que têm uma carteira de ações com 40 ações. Quantas vezes não perdeu uma subscrição? Quantas vezes, né, o dividendo não ficou parado lá na conta porque justamente não tem o controle daquilo, né? Então tem que ter cuidado para não pulverizar, porque a gente precisa ter um controle, tá? Felipe Rodrigues, qual a diferença entre patrimônio e patrimônio da estratégia? Isso aqui é relativo a fundos, tá? O pessoal pergunta bastante também. Normalmente aparece lá na lâmina do fundo patrimônio 5 bilhões do fundo, patrimônio da estratégia 10 bilhões. O que acontece? Normalmente a gestora ela tem o que a gente chama de fundo master, né? O fundo master é o fundo base, né? Ali que são comprados os ativos. E quando a gestora espeta lá esse fundo numa corretora, por exemplo, a corretora normalmente não vai oferecer esse fundo master. Ela vai oferecer um FIC,
que é um fundo de investimento em cotas. E esse fundo, quando a gente coloca dinheiro nesse fundo, nesse FIC, ele vai comprar cotas do fundo master, tá? Então é por isso que às vezes aparece lá que a estratégia que o PL, o patrimônio líquido do fundo tem 5 bi, mas a estratégia tem 10 bi ou 12 bi, porque conta todos esses FICs, tá? Essa é a diferença entre o patrimônio e o patrimônio da estratégia. E o Carlos, aqui para a gente finalizar, perguntou quais os instrumentos usados para alavancar um fundo de investimentos e quais os benchmarks que te parecem mais adequados em um FIA. O que é alavancagem, pessoal? É usar os ativos em garantia para fazer uma operação maior, né? Então eu tenho 10 mil reais em ações, a corretora deixa eu fazer uma alavancagem de 10%, eu pego mais R$1.000 e eu opero com 11 mil, mas efetivamente eu tenho 10 mil. Tem alguns produtos sim que são alavancados, né? Não é a maioria dos fundos de ações que tem alavancagem, a maioria até pode fazer, mas eles não é muito comum ter alavancagem, até porque o ganho quando tem alavancagem ele pode ser mais expressivo, mas a perda também. E tem fundos aí que se cair 30% no mês ou 40%, a bolsa cai 10%, o fundo cai 30%, dificilmente não vai ter um monte de gente resgatando, fora que tem que ser bom, né? Principalmente o fundo que é alavancado. Mas tem alguns fundos longo base, né? Que são fundos alavancados, né? Que eles usam a parte comprada e vendem um pedaço da ponta vendida justamente para alavancar a ponta comprada. Tem alguns fundos que fazem a operação a termo, que é usar as ações em garantia, né? Pega, entre aspas, um empréstimo para comprar mais ações. Tem fundos que compram opções, tá? Compram opções, tem fundos que mexem no mercado futuro. Então essas são as principais formas, vender as ações, né, alugar, né, para financiar a ponta comprada, fazer termo, mexer no mercado futuro, vender contrato de dólar, comprar contrato de dólar, que pode ser também para fazer proteção de carteira e pode alavancar também com opções. Eu digo alavancar com opções, até porque normalmente ele compraria opções com o dinheiro que ele tem. Mas, de certa forma, seria uma alavancagem, vamos dizer assim, até porque poderia potencializar a valorização do fundo. Mas alavancado mesmo seriam essas operações. Termo, aluguel de ações e também fazer operações no mercado futuro. E ele perguntou também quais os benchmarks que te parecem mais adequados em um FIA. A maior parte dos FIAs, o benchmark é o Ibovespa, né? É o Ibovespa. Alguns fundos de small cap pegam o índice de small caps da bolsa. Eu não lembro de cabeça algum fundo que tem IBRX, até que poderia ser mais adequado, né? E alguns até tem em relação à inflação, né? O objetivo do fundo é dar ganhos reais para o cotista. IPCA mais 5, IPCA mais 6 é um pouco mais raro, mas acaba acontecendo também, tá? O mais comum é o Ibovespa, né? Eu entendo que até o melhor se fosse o IBRX, né? Que eu acho que é um índice mais adequado, mas a maior parte dos fundos aí é o Ibovespa mesmo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiveram em relação à questão das dúvidas, podem colocar aqui, podem chamar a gente no WhatsApp e deixem também as perguntas de vocês aqui para a gente responder nos próximos vídeos, tá certo? Um abraço a todos e até mais.